falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o Império Persa. Agora vamos chamar a Gabriele, que ela vai entrevistar alguns reis do Império Persa. Quando começou seu reinado? Meu reinado começou no século 8 a.C. Qual foi o processo das suas conquistas? Eu levei os persas a obter uma submissão de praticamente todo o Oriente Médio e capturei todas as cidades gregas da Ásia Menor. Quais países você conquistou? Eu conquistei a Babilônia e libertei o povo hebreu da Pérsia. Quando você começou seu reinado? Eu iniciei o meu governo em 530 a.C. Qual foi o processo das suas conquistas? Tive vitória sobre o Egito e provoquei o fim do período egípcio. Quando começou seu reinado? Fui o último grande rei da Pérsia. Meu reinado começou em 522 a.C. Como foi o processo das suas conquistas? Eu derrotei as forças gregas e fui considerado um dos melhores reis da Pérsia. Quais países você conquistou? Invadi a Europa e conquistei regiões vizinhas da Grécia. Grandes latifundiários também tinham privilégios. Os comerciantes, os camponeses, artesãos e escravos também faziam parte da sociedade persa. Na arte, os persas receberam grande influência dos egípcios e dos mesopotâmicos. Fizeram construções em plataformas e terraços, nas quais utilizaram tijolos esmaltados em cores vivas. Pérsia. A população atuava na agricultura e comércio. Porém, o indivíduo era definido a partir da determinação social que nascia. A elite era composta pelo rei e família real, além de sacerdotes e nobres, militares de alta patente. As rebeliões também acabaram surgindo nesse período. Primeiro, foram dando continuidade a tais políticas. As fronteiras passaram a ser ampliadas. Em determinado momento, o povo persa já estava próximo do Egito. De forma natural, para garantir mais riqueza e desenvolvimento, o imperador Ciro, da Pérsia, quis iniciar a expansão daquela região. Em pouco tempo, o exército de Ciro conquistou grandes áreas. Os imperadores que o sucederam, Cambises da Pérsia, incentivou o comércio e a agricultura, levando o Império Persa ao auge. Um novo modelo monetário foi estabelecido no Império e ficou conhecido como dárico, moeda em ouro e prata. Religião. A maioria era politeísta. Os persas desenvolveram o dualismo. Duas forças sobrenaturais, o bem e o mal. O bem era a Áurea Mazeda e o mal era Arimã. Pessoas tinham direito à escolha. Politeísta consiste na crença e subsequente adoração a mais do que uma divindade do gênero masculino. A Pérsia localizava-se no leste da Mesopotâmia, onde hoje corresponde ao Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Abrangia toda a Ásia Menor e parte do Oriente Médio. Dominava também os semitas e hititas que habitavam a região da Mesopotâmia Central. Os persas tiveram 3 reis muito importantes: Ciro, que conquistou toda a região do Egito e da Grécia; Camsés, que foi o segundo governante da dinastia; e Dário, que incentivou o comércio e criou o padrão monárquico. 4 cidades foram escolhidas e deveriam constar como as capitais do império: Susa, Babilônia, Persépolis e Passágada. Passágada foi a primeira capital, onde hoje é a província de Fars, no Irã. A Pérsia foi considerada uma das mais expressivas. Foram escolhidas e deveriam constar como as capitais do império: Susa, Babilônia, Persépolis e Passágada. Passágada foi a primeira capital, onde hoje é a província de Fars, no Irã. A Pérsia foi considerada uma das mais expressivas civilizações. As guerras médicas foram conflitos ocorridos durante o que chamamos de período clássico da Grécia Antiga, especificamente entre os anos de 490 e 479 a.C., entre os gregos e os persas. Por isso, muitas vezes, elas são chamadas também de guerras grego-pérsia. O conflito entre os dois grupos ocorreu em torno do poder e do controle do comércio marítimo. Os gregos eram formados por diversos grupos: aqueus, jonins, dorins e eólios. Do outro lado estavam os povos medo-pérsia, que formavam o império de Aquemenida, comandado por Dário I, que era um ponto importante sobre o Mediterrâneo. À época, os gregos estavam em processo de expansão e colonização durante o período arcaico, que antecedeu o período clássico. Houve um crescimento populacional entre os gregos e as terras agrícolas.
O crescimento populacional entre os gregos e as terras agrícolas do seu território não era suficiente para a subsistência de sua população. Assim, os gregos expandiram-se e conquistaram novas. Com o declínio do poder persa na Grécia, os imperadores tiveram que reconhecer os gregos que dominavam o Mar Egeu e a Ásia Menor. Além desse processo de declínio militar, muitas revoltas passaram a acontecer, assim como brigas políticas entre os representantes dos persas. Então, gente, esse foi nosso vídeo aula sobre o Reino Persa. Espero que vocês tenham gostado e é isso.